Bem, gente, voltamos aqui, tá? Já falamos um pouco sobre Durkheim e a educação, né? E aí, consequentemente, apresentamos um pouco do pensamento do Kant, relacionado àquela perspectiva, já que o Kant vai influenciar o pensamento, né, de Durkheim muito fortemente, e Durkheim influencia o pensamento de outros grandes sociólogos ou de outros grandes pensadores. Mas o pensamento de Durkheim, como eu já falei anteriormente, é um pensamento meio que conservador. Ele quer conservar as estruturas da sociedade como elas estão, tá? Para que a sociedade ela possa se manter coesa, para que ela não se desestabilize. E para isso, segundo Durkheim, a educação ela tem que desenvolver essa coerção moral sobre os indivíduos para formar os indivíduos socialmente. O pensamento de Marx, como eu já disse anteriormente para vocês, vai na contramão do pensamento de Durkheim quando a gente pensa o processo educacional. Quando a gente fala sobre educação, né, Durkheim e Marx não se encontram propriamente dito, ok? Primeiro, vale lembrar que Karl Marx não vai escrever nenhum livro sobre educação, diferentemente do Durkheim. Durkheim escreve livros, escreve textos sobre a educação moral. Karl Marx não vai escrever livro sobre educação. A gente vai encontrar o Marx falando da educação ao longo de alguns livros ou textos do Karl Marx. Alguns livros, alguns fragmentos, tá? Mas, propriamente, Marx não fala sobre a educação. E quem vai tratar da educação propriamente dito, tá? São os marxistas que vão ser influenciados pelo pensamento de Karl Marx. Tá? Então, vocês vão encontrar, por exemplo, o Antônio Gramsci, né? Italiano, filósofo italiano, sociólogo, que vai discursar e debater sobre, né, a educação e o problema educacional com esse olhar, né, das influências do pensamento de Karl Marx. Você vai encontrar o Luiz Althusser, né, e aí eu vou trazer um fragmentozinho, né, do livro do Luiz Althusser, Ideologia e os aparelhos ideológicos do Estado. Esse livro está disponível para vocês na biblioteca. É um livro interessante para que vocês entendam um pouco melhor, né, das influências do Marx sobre o pensamento de outros teóricos e como eles, né, desenvolveram um pensamento crítico, né, sobre o processo educacional. O próprio Bourdieu vai ser influenciado pelo Marx, né? O Bourdieu ele vai ter uma influência do Marx, do Durkheim, desculpa, tá? Então, todos esses teóricos, né, de certa forma, posteriormente, são influenciados pelo Karl Marx. O próprio Adorno, né, que mais tarde a gente vai tratar sobre ele, né, e aí vai ser a nossa última aula, tá, quando a gente apresentar o Adorno e uma concepção linkada ao pensamento do Max Weber. O próprio Adorno, né, sociólogo alemão, filósofo alemão, também tem uma influência muito grande sobre Karl Marx. O pessoal da escola de Frankfurt, na Alemanha, ok? Existem muitos teóricos, não tem como apresentar todos para vocês, tá, ok? A sociologia da educação, ela abarca um mundo, né? Tem um mundo de pensamentos, né? De teóricos, né? Você vai encontrar o Edgar Morin, você vai encontrar o próprio Paulo Freire, né? A gente pode utilizar ele para entender essa perspectiva, né? O próprio Paulo Freire vai dizer que a educação não é neutra, né? A educação, por exemplo, não tem como você fazer uma educação em cima do muro, né? A educação, quando ela se propõe a ser omissa, ela também está influenciando, ela também está agindo, ela também produz uma ação social. Tá? O clássico do Paulo Freire, né, é a pedagogia do oprimido. Então, eu indico para vocês, né, leiam os textos sem preconceito, gente, para depois vocês elaborarem a crítica, para que vocês entendam o pensamento e a construção do pensamento sociológico. Sem falar, né, que todo esse pensamento ele tem alguns pontos muito relevantes. O Durkheim, o pensamento dele tem uns pontos interessantíssimos, assim como o Marx, assim como o Max Weber, e por aí vai. Tá? Não existe uma verdade absoluta, e aí é o espírito filosófico falando, né, porque eu também sou formado em filosofia, não existe uma verdade absoluta para entender a realidade é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Tá? Então, um dos poucos livros
né, do Karl Marx, que trata sobre a educação, é justamente esse livro que está disponibilizado para vocês, né, Crítica ao Programa de Gotha. Tá? Esse livro foi publicado pela Boitempo. Recentemente, a Boitempo, recentemente, não, né, uns 10 anos atrás já, uns 10 anos atrás, a Boitempo ela republicou todos os livros do Karl Marx, né, com novas traduções, diretamente do alemão, muito, muito legal, muito interessante, e boa parte desses livros vocês encontram na internet, disponível no Google. Tá? Crítica do Programa de Gotha é justamente um texto que o Marx faz criticando o programa do Partido Social Democrata alemão, né, que estava se constituindo naquele momento histórico no século XIX. Isso aí é o quê? Metade do século XIX, 1850, 1860. Tá? E aí o Durkheim, né, que ele, na verdade, ele na Europa, o pensamento crítico, sociológico, vai estar ligado tanto a Karl Marx, tá? E aí a gente tem uma questão muito próxima do comunismo, né, naquela perspectiva que o Marx apresenta, por exemplo, no Manifesto Comunista. Aí a gente tem uma vertente em que você encontra alguns pensadores da social-democracia, ou seja, são socialistas. Aí vejam, socialista e comunista não é a mesma coisa, pensam completamente diferente e agiram historicamente diferentemente. Okay? E temos também os anarquistas, né? Isso dentro da corrente da filosofia e da sociologia. Então, o socialismo, o comunismo e o anarquismo são correntes de pensamento que estão ali, entendeu? Naquela Europa efervescente do século XIX, da consolidação do capital e daquelas mazelas, né, que esses teóricos viam e conviviam com elas todos os dias. Tá? Então, nesse texto, nesse livro, Crítica ao Programa de Gotha, a gente vai encontrar um fragmento do Karl Marx, né, falando, né, sobre a educação. Né? Ou seja, fazendo uma crítica ao programa do partido, que o partido estava nascendo, que o Partido Social Democrata estava se construindo. Né? E aí o Marx faz uma crítica a essa concepção. E aí vejam, né, vamos lá para a página 45, tá? Do texto do Karl Marx, ok? Que ele trata justamente dessa perspectiva, e aí eu vou ler para vocês, tá? A página 45 e o trecho da página 46, para que a gente tenha uma ideia, e depois, posteriormente, né, comparar isso com os livros ou texto do Althusser, do Luiz Althusser. Tá? Primeira questão, lembrem, tá, que Karl Marx, o fundamento, né, da sociedade, a estrutura da sociedade, ela se move através de uma luta de classes. Tá? Então, dentro do capitalismo, a luta se dá deflagrada pelos burgueses e o proletariado. Tá? E, consequentemente, em todos os campos, principalmente na escola. Essa luta acontece principalmente na escola. E observem, né, que toda essa discussão da nossa modernidade, da nossa contemporaneidade, sobre a escola sem partido, toda essa discussão que vigorou fortemente durante, né, o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, é justamente um exemplo dessa luta de classes. Vejam, tá? É justamente um exemplo dessa luta de classes. Tá? E aí, óbvio, né, não estou colocando aqui para vocês quem está certo ou quem está errado, mas a gente tem que entender que isso ocorre socialmente. E para entender a sociedade, para entender a educação, a gente precisa também analisar essa perspectiva. Aí vejam o que Marx vai dizer sobre o Partido Operário Alemão, né? Justamente sobre esse programa que eles estavam construindo na cidade de Gotha. Tá? Então, o Partido Operário Alemão exige, como base espiritual e moral do Estado, primeiro, e aí vejo, educação popular universal e igual sob incumbência do Estado. Então, veja, no programa do partido que estava se formando lá na Alemanha, né, a gente encontra essa concepção. A defesa do Partido Social Democrata Alemão, que estava se constituindo, né, naquele período, estava exigindo que o Estado desenvolvesse, que o Estado assumisse e que o Estado, na verdade, implantasse uma educação popular universal e igual sobre a incumbência do Estado.
escolarização universal obrigatória, instrução gratuita. Vejam, né, que eu já falei para vocês anteriormente sobre um movimento que teve aqui no Brasil, isso nas primeiras décadas, né, do século XX, né, que é justamente o movimento dos pioneiros da educação. Então, lembrem, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, tá? Fernando de Azevedo, Clarice Lispector, o próprio Paulo Freire vai fazer parte desse movimento, mas ele é um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais novo, né? Paulo Freire vai aparecer entre os anos de 1950, 1960. O Anísio Teixeira é dos anos de 1930, 1920. O Anísio Teixeira já lutava por uma educação universal, obrigatória e gratuita, né, que o Estado fornecesse, né, e vejam, os sistemas de escolarização na Europa vão surgir através dessas lutas, através dessas conquistas dos partidos, e aí até os liberais, tanto os liberais como a social-democracia, como os anarquistas, vão defender essa educação gratuita, obrigatória e universal. Tá? Isso vai acontecer na Europa muito fortemente, né, principalmente, né, no estado de bem-estar social que os europeus vão construir, depois vai entrar em crise. Isso também vai se desenvolver fortemente, né, nos Estados Unidos e, posteriormente, em vários outros países. Né? Aqui no Brasil, a gente tem ainda inúmeros problemas, né, porque o grande problema do Brasil é que o Estado não conseguiu concretizar essa educação universal, gratuita, e, consequentemente, obrigatória de qualidade. Não conseguiu concretizar, como ocorreu, por exemplo, na China, como vai ocorrer na Coreia do Sul, no Japão, na própria Europa, nos Estados Unidos. A gente ainda não conseguiu efetivar isso da forma como os europeus fizeram. Mas a crítica do Marx é justamente essa. Né? Veja, ele vai fazer uma pergunta sobre essa proposta do programa do Partido Social Democrata Alemão. Educação popular igual? E ele bota um ponto de interrogação. Observem claramente que que o Karl Marx duvida dessa educação. Desculpe. Por que o Marx duvida dessa educação? Porque o Estado é controlado pela burguesia. É a burguesia que controla o Estado. Então, o Marx, na verdade, ele vai colocar alguns pontos de interrogação para o programa político do Partido Social Democrata Alemão. Por quê? Porque o Marx não estava vendo no horizonte como seria possível você criar uma educação universal, gratuita, obrigatória de qualidade, no mesmo nível entre a classe dominante e a classe dominada. Né? Era um grande problema. Aí observem o que o Marx continua falando. O que se entende por essas palavras? Crê-se que a sociedade atual, e apenas ela está em questão aqui, a educação possa ser igual para todas as classes? Ou se exige que as classes altas também devam ser forçadamente reduzidas à módica educação da escola pública, a única compatível com as condições econômicas não só do trabalhador assalariado, mas também do camponês? Então, essa dúvida que incomoda o Karl Marx. Vejam que no filme que vocês assistiram, para vocês fazerem a crítica, né, muito interessante para o Dia Nascer Feliz, a gente viu as disparidades, né, sociais, educacionais, o processo como um todo, da educação, por exemplo, pública e da educação, por exemplo, privada no Brasil. E ainda hoje isso acontece. No Brasil, a gente implantou um sistema educacional universal de baixa qualidade, que não atendia todo mundo e, consequentemente, deixava inúmeros brasileiros longe das universidades. E a gente fez justamente o contrário. Criou um sistema privado de educação para as classes altas e uma educação superior, entendeu? Para essa mesma classe. Então, a educação superior no Brasil é que se desenvolveu fortemente. E a educação básica, ela se tornou o quê? Obsoleta. Educação pública, que eu estou dizendo, tá? Então ficou um negócio meio que invertido. O Brasil, por exemplo, está de ponta cabeça. Ainda hoje é de ponta cabeça.
Se você pegar os rankings das melhores universidades brasileiras, todas elas são o quê? Públicas, né? Mas se você pegar o ranking das melhores escolas da educação básica, elas são o quê? Ou privadas, ou você tem algumas ilhas de excelência, como, né, os IF, né, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência, né, educação profissional, né, os IF, aí você tem um nível alto de ensino, ou os colégios militares, que também são públicos, mas o restante, né, quem está lá em cima, são as escolas privadas. Tá? Então, existe uma inversão que é muito complicada. É por isso que o que o Karl Marx está dizendo é relevante. A gente precisa pensar, a gente precisa discutir, a gente precisa equacionar essas questões. O Marx continua, entendeu? Citando o programa do partido: escolarização universal obrigatória, instrução gratuita. Aí o Marx afirma: a primeira existe na Alemanha, a segunda na Suíça e nos Estados Unidos. Já naquela época, vejam, tá? Século XIX, 1860, 1870, não existia no Brasil. No Brasil, não. Tá? No Brasil, isso só começa a se desenvolver, entendeu? A partir da era Vargas. São os anos de 1930. Ainda temos esse atraso, né, para valorizar a educação. Okay? Então, veja que o Marx vai continuar afirmando. Na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, né, existiam escolas públicas. Que em alguns estados deste último também sejam gratuitas as instruções de ensino superior. Significa apenas, na verdade, que nesses lugares os custos da educação das classes altas são cobertos pelo Fundo Geral dos Impostos. O mesmo vale, diga-se de passagem, para a assistência jurídica gratuita exigida no artigo 5º. A justiça criminal é gratuita em toda parte. A justiça civil gira quase exclusivamente em torno de conflitos de propriedade, dizendo respeito, portanto, quase exclusivamente às classes proprietárias. Elas devem mover seus processos a custos do tesouro. Servem, né, como Marx, ele vai levantar um outro ponto de interrogação. É sempre essa crítica que o Marx vai fazer. O parágrafo sobre as escolas devia, ao menos, ter exigido escolas técnicas, é o que o Marx acreditava, né? Na perspectiva desse desenvolvimento do profissionalismo, né? Para fazer com que o trabalhador se capacitasse e, consequentemente, tivesse a oportunidade de aumentar os seus salários, né? Teóricas e práticas combinadas com a escola pública. Ou seja, aqui a gente vê claramente que o Marx não defende aquela escolarização ou aquele ensino letrado, mas sim defende aquele ensino profissionalizante. Ele vai fazer uma crítica ao programa do Partido Social Democrata justamente por causa disso. No Partido Social Democrata você não encontrava, né, essa diretriz sobre a educação profissionalizante. Tá? Então vejam que ele continua dizendo: absolutamente condenável é uma educação popular sobre a incumbência do Estado. Né? Vejam que o Marx aqui tem algo de parecido com o Durkheim. O Durkheim também não aceita, né, que o Estado interfira propriamente no processo educacional. Ele deve organizar, mas não interferir, entendeu? Politicamente falando. O Marx também acreditava numa perspectiva mais ou menos em relação a isso. Mas tanto ele quanto Durkheim estão completamente errados e equivocados nessa perspectiva. Não tem como você fazer uma educação neutra sem a interferência do próprio Estado, já que o Estado está organizando a própria educação. Tá? Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas públicas, a qualificação do pessoal docente, os currículos, etc. E, como ocorre nos Estados Unidos, controlar a execução dessas prescrições legais por meio de inspetores estatais. Outra muito diferente é conferir ao Estado o papel de educador do povo. Aí o Marx, né, vai criticar isso, porque esse Estado estava na mão da burguesia. Só que a gente percebe claramente que quando o Estado está na mão, né, dos socialistas ou na mão, vamos dizer, dos comunistas, o comunismo interfere na educação. Então é por isso que eu digo que, nessa perspectiva, o Marx está meio que inocente, né?
não percebe, né, como não existe essa educação neutra. Não existe. Tá? O governo e a igreja devem antes ser excluídos de qualquer influência sobre a escola. Tá? Nessa perspectiva, o Marx até que está certo. Né? Realmente a gente tem que excluir o Estado, mas não foi isso que aconteceu, não é isso que acontece. Mas a gente deveria excluir o Estado, e não só o Estado, como a igreja. O processo ele tem que ser laico. Tá? Tanto é que o Brasil, por exemplo, é um Estado laico, diferentemente do Irã, diferentemente dos países muçulmanos, que são, na verdade, teocracias. Tá? No Brasil não existe teocracia. Então a educação ela tem que ser laica. A igreja tem um espaço dela na sociedade, diferentemente da escola, que tem o seu espaço próprio. Nessa perspectiva, o Marx defende essa concepção. Então, no Império Prussiano Alemão, e não se escapa da questão com o cômodo subterfúgio de que se trata de um Estado futuro, já vimos no que este consiste. É um Estado que, ao contrário, necessita receber do povo uma educação muito rigorosa. Apesar de toda a sua estridência democrática, o programa está totalmente infestado de credulidade servil no Estado, que caracteriza a seita lassalliana. Aí o Marx faz a crítica, entendeu? Dos socialistas, da social-democracia, com base no pensamento de Lassalle. Então, aí Marx detona, né, vamos dizer, o socialismo aqui, nesse momento. Tá? Ou o que não é melhor, da superstição democrática, ou antes, consiste no arranjo entre esses dois tipos de superstição, ambos igualmente distantes do socialismo. Ou seja, o Marx não acreditava que a gente poderia alcançar o socialismo pela conduta social-democrata do partido, do programa social-democrata alemão. Então, Marx era muito fortemente crítico dessas perspectivas. Por quê? Porque o Estado era controlado pela burguesia. Nesse livro, né, e aí vocês vão encontrar vários tópicos, vários fragmentos, várias concepções. E o Marx vai fazendo a crítica. São esses textos que posteriormente vão influenciar o pensamento, por exemplo, de Luiz Althusser. Tá? E aí o Althusser, aqui, gente, já é século XX. Isso aqui são os anos de 1960, 1970. O Althusser vai publicar esse livro, né, praticamente 80 anos depois da morte do Marx. O Marx morre em 1883 e o Althusser publica Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Na próxima aula, vou passar para vocês alguns tópicos desse livro para a gente entender a influência de Marx no pensamento sociológico e como alguns autores desenvolveram essas concepções. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.